Bom dia, bom dia. Não sei se tem alguém aí hoje, quem vai chegar, mas tive uma agenda cancelada aqui, então vou aproveitar para fazer uma live que eu já queria programar e estava sem horário aqui na agenda. Bom dia para todo mundo, para quem vai entrar aqui ao vivo, o pessoal já está começando a chegar. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E vamos bater um papo rapidinho, mas de algo que eu já queria conversar com vocês, né, sobre a maternidade como portal de cura. É o nome do programa, né, que eu abri, mas eu quero vou falar um pouquinho do programa daqui a pouco, mas quero falar de como é que eu cheguei, né, nesse programa, como é que ele aconteceu e falar sobre isso, né, sobre a maternidade como esse grande portal, essa grande oportunidade que nós temos de curar muitas coisas em nós, né? Tem muitas pessoas novas aqui no meu perfil que chegaram nos últimos 2, 3 dias, quase 1000 pessoas entraram no meu perfil, então sejam bem-vindos quem é novo aqui, quem já me segue há mais tempo. Mas eu não escolhi trabalhar com maternidade, né? Quero começar assim com vocês. Não foi algo planejado mentalmente. Quero trabalhar com mães, quero falar sobre maternidade. Nunca pensei nisso, inclusive. Não era algo que eu planejava para minha carreira. Mas, né, eu tenho uma filha, a Cecília, de 4 anos e meio. E o ano passado eu engravidei e perdi o meu bebê, o Joaquim, né? Tive uma perda gestacional. Mas esse meu processo com a maternidade, ele começou antes mesmo de eu estar grávida, né? No processo de tentativa. Para quem já passou por isso sabe o quanto esse processo também, né, os casais tentantes, o quanto isso é desgastante, o quanto isso já vai mexendo com as nossas feridas, o quanto isso já vai promovendo alguns processos para nós de cura. E muitas vezes muito dolorosos, né? Muito difíceis. Então esse meu processo ele começou muito antes de eu engravidar, mas quando eu comecei a sentir esse chamado para a maternidade, quando eu comecei a me conectar com esse lugar, e ali começou um processo. Então, se hoje eu trabalho com maternidade, é porque eu precisei passar pelos meus processos de cura, como ainda passo, porque são processos que não têm fim. Mas o quanto eu reconheci, primeiro, para mim, o quanto a maternidade, ela mexe com a gente, o quanto ela nos convida a olhar para aquilo que não está bem resolvido em nós, para aquilo que a gente jogou lá debaixo do tapete, né, para aquilo que a gente não deu conta de olhar. E aí vem os filhos, essas belezuras, né, que vêm e que se colocam de uma forma muito generosa como espelhos para nós, né? Os filhos, eles revelam aspectos que muitas vezes a gente desconhece da gente. Eles se emprestam para a gente, né? Eu gosto sempre de dizer isso, que os filhos são espelhos generosos dos pais. Então a maternidade, a forma como eu olho para ela, eu não olho para a maternidade como algo pesado. Ela é desafiadora? Sim. A gente fica cansada? Sim. Exausta? Sim. Mas eu tenho um olhar muito mais profundo nesse sentido. O que a maternidade está me convidando a olhar, sabe? O que é que a maternidade está mostrando para mim sobre a minha própria história, né? O pessoal falando oi. Então, os filhos, eles se colocam nesse lugar. Por isso que quando eu comecei nesse meu processo, e aí fui mergulhando, fui estudando, né, o trabalho da criança interior, que o quanto a gente revive as dores da nossa criança na maternidade. O quanto aquilo vem à tona, né? Às vezes a gente não tem noção disso, não se dá conta. E aí, vivenciando o papel de mãe, a gente começa a se deparar com as nossas vozes que foram silenciadas, com o choro que nós engolimos, com todas as feridas, o medo de não ser amada, com o medo de ser rejeitada, com tudo aquilo que estava aqui, a gente só não tinha consciência.
E aí os filhos vão mostrar isso pra gente. Eles vão trazer, através do comportamento deles, aquilo que nós precisamos olhar em nós. Então, nesse meu processo pessoal, começou em paralelo esse processo de carreira, porque era uma coisa que eu respirava. Então, hoje eu trabalho com a maternidade com esse olhar. Qual é o desafio que você tem na sua experiência como mãe? O que mais te mobiliza, sabe? A gente precisa estar atento. Quais são os incômodos, quais são as dores que eu revivo com essa maternidade? Isso é um convite. E muitas vezes a gente olha a maternidade e a gente olha para os filhos como se os filhos fossem, como se fosse algo deles. E os filhos, gente, raramente eles vão trazer questões que são deles. As crianças, elas são muito sensíveis ao ambiente e elas vão servir como sintoma. Então, a gente não trata, não é o sintoma que precisa ser tratado. A gente vai olhar para esse sintoma, mas a gente precisa fazer um mergulho para reconhecer o que é que este sintoma está mostrando sobre aquela família, sobre aquele sistema, sobre aquela mãe. O que é que essa criança está trazendo à tona? O que ela tirou debaixo do tapete, aquela sujeira que estava escondida, aquela sombra. E sombra no sentido não negativo, mas no sentido de desconhecido. Sombra é aquilo que eu não vejo, né? Aquilo que está escuro ainda. A criança coloca a luz, mas isso vai gerar em nós muito incômodo. Então, o que a gente faz quando a gente está incomodado? Né? A reação mais fácil é acusar o outro. É achar que o problema está no outro e não em nós. Isso a gente faz porque é o nosso mecanismo de defesa. Vamos jogar para o outro, porque esse é o problema do outro. Né? E aí a gente precisa dar um passo além. Né? E vai exigir de nós, para vivenciar essa maternidade, muita coragem. Muita coragem, gente. Porque é muito mais fácil olhar e jogar para o outro a responsabilidade. Achar que é do filho. Né? Não, é nosso. Nós somos os grandes da relação, pai e mãe. E por que eu falo tanto de mãe? Porque a relação começa com a mãe. A nossa relação em relação aos nossos filhos, ela vem antes da relação com o pai. O pai vai entrar depois na jogada, sabe? Tem um comentário aqui da Maria. Esses dias eu vi uma situação com meu filho em que eu percebi que o incômodo está em mim. Fica tão mais fácil mudar quando percebemos isso, muito mais. Mas para isso, Maria, parabéns por você ter olhado. A gente precisa ter coragem de olhar e de reconhecer as nossas sombras, de reconhecer aquilo que a gente não quis olhar, não deu conta de olhar. E assumir a responsabilidade, né? Assumir esse lugar de eu cuido disso. Não dá para os filhos pagarem o preço pelos pais. Eles não podem sustentar isso, não é justo. Aquilo que é nosso, nós vamos cuidar. E as crianças vão revelar isso para a gente. Então, ao longo desses últimos anos, eu fui mergulhando nesse processo, né? Primeiro comigo e até hoje, nos grupos que eu conduzo, nos atendimentos, ou aqui mesmo no Instagram, eu sempre trago experiências minhas com a Cecília, porque isso é presente, né? É um processo, a gente vai tendo mais clareza do que é que o filho está apresentando para nós. Isso vai ficando mais fácil, isso é treino, é praticar a presença. Eu estou aqui, eu estou olhando, e é como se o filho fosse um espelho. O que esse filho está mostrando sobre mim? Eu sempre gosto de voltar à pergunta: o que isso está significando? Qual é a função desse comportamento, dessa manifestação na minha filha? O que eu preciso olhar? Reconhecer está muito de mãos dadas com o olhar para quem fomos quando criança. Faz sentido? Sim. Reconhecer, né? Que dor muitas vezes aquela criança está mostrando para a gente que é nossa, que é da nossa criança, da criança que a gente foi. E muitos de nós ficamos congelados naquela dor da criança. A gente cresceu com o tempo, com a idade, mas a sensação continua sendo da dor daquela criança. Uma criança que se sentiu incapaz, que teve medo de ser abandonada, que se sentiu inadequada. E a gente reproduz isso na vida adulta e reproduz isso com os nossos filhos o tempo todo, tá? Então,
esse trabalho, né, que acabou virando um programa, Maternidade como Portal de Cura, eu fazia grupos de mães aqui na minha cidade, aqui em Jundiaí, para a gente trabalhar com esse viés, olhar para a criança e olhar com o viés sistêmico das constelações familiares. Porque o que eu compreendi nesses últimos anos é que uma coisa é olhar para a minha criança, aprender, reconhecer a dor, validar a dor e cuidar disso. Mas esse trabalho não pode parar aqui. Né? A gente corre muito risco se ficar aqui de entrar numa postura de vítima, de ficar com dó da gente. Nossa, que triste essa infância, olha só. Isso, gente, é afundar. Né? Isso não gera mudança, isso nos deixa estagnadas, isso é um retrocesso. O processo ele é muito mais profundo que isso. É olhar para a criança que eu fui, é olhar para essas dores, é olhar para o efeito na minha vida hoje, adulta. Não está lá, né? O efeito está aqui hoje, na minha relação de casal, na relação com os filhos, na relação profissional. E a gente precisa dar um passo além. E quando a gente fala de maternidade, a gente está falando de assumir o nosso lugar de mãe. Para eu assumir o lugar de mãe, eu vou revisitar o meu lugar de filha, inevitavelmente. Né? Eu vou precisar olhar para essa relação. Muitos sentimentos vão virar à tona e podem ser sentimentos muito ruins, sensações muito ruins. Nós vamos acessar falta, nós vamos reconhecer muita coisa. E a grande sacada é poder aprender a acolher, validar aquilo que a gente sente, mas seguir, dar um lugar para a nossa história. A gente chama, dentro da constelação familiar, que é uma postura de concordância. Concordar que tudo já aconteceu desta forma e tudo foi perfeito, sabe? Conseguir dar um lugar para esses pais, conseguir dar um lugar para essa mãe. Se eu não consigo reconhecer a força da mulher que me deu a vida, eu não vou conseguir reconhecer a minha força como mulher. Isso está diretamente ligado, sabe? A Sula está dizendo que na infância, minha filha trouxe esse assunto de volta para a minha vida com apenas 4 anos. Nem tinha repertório para isso, não sei como lidar. Eu não sei se você tinha escrito alguma coisa antes, mas, Sula, os filhos trazem aquilo que está no inconsciente, né? Eles não precisam saber. E a constelação mostra muito isso para a gente. O que a gente fala é um detalhe, a superfície. O que tá, muitas vezes o que está silenciado, aquilo que está oculto, é o que está operando ali nas relações. É o que está dominando. É aquilo que pode estar inconsciente para mim, ou que está consciente para mim, mas não foi dito, mas está ali. O meu medo está ali, o meu trauma está ali. A criança, ela vai vivenciar, ela vive como se fosse, é uma fusão com essa mãe. Então, aquilo que a mãe sente, a criança vai sentir como se fosse dela, tá? Tem uma médica, não sei se vocês conhecem, da doutora Eleanor Luzes, da ciência do início da vida. Uma vez eu fiz um curso com ela, e ela trouxe algo muito interessante, que crianças, às vezes, manifestavam, por exemplo, sinais de abuso, e que, na verdade, na idade, quando ela ia trabalhar a história daquela mãe e da criança, quem tinha passado pelo abuso não era a criança, era a mãe, naquela mesma idade. E a criança traz à tona, para a mãe poder olhar para isso, para ressignificar essa história, para dar um lugar, para entrar em paz, né, com a sua história, com aquilo que aconteceu. Então, é muito profundo. E aí nasceu, né, esse trabalho aqui, em Jundiaí, presencial. E esse ano, na verdade, eu decidi fazer o online. E foi uma experiência muito rica. Não sei se tem alguém aqui que participou de algum dos grupos. A gente já fez... Eu estou finalizando o 2º grupo online, né? Agora está aberto o 3º. E é muito intenso, né? A gente poder olhar para a gente e assumir essa postura autorresponsável. Aprender que para cuidar da gente, a gente não precisa acusar o outro. A gente não precisa eleger, sabe, os nossos algozes. A gente não precisa disso. Quanto mais a gente olha para isso e se prende a isso, menos a gente consegue seguir livre e enxergar os nossos filhos.
Porque o que acontece é que a gente começa a cuidar dos nossos filhos, dando para eles aquilo que a gente gostaria de ter recebido, aquilo que a minha criança não recebeu. E aí eu pergunto para vocês, o quanto então eu realmente estou olhando para o meu filho, quando eu estou com essa postura? Eu não estou olhando para o filho, eu estou olhando para o retrovisor, para a minha criança, para aquilo que a criança não teve, e eu estou reproduzindo isso com os meus filhos. Mas será que é isso que eles precisam? Será que a necessidade deles é exatamente a mesma que eu tive? Então a gente começa a entrar numa bagunça, porque aí eu começo a fazer pelos filhos tudo aquilo que eu gostaria que tivessem feito para mim. E aí eu estou repetindo um processo de não olhar para a criança. Aquilo que eu senti, na verdade, eu estou fazendo a mesma coisa e acreditando que eu estou fazendo muito diferente, mas eu não estou. Então, qual é a importância de olhar para a gente? É para poder seguir livre e deixar os nossos filhos mais livres, conseguir olhar para eles e enxergar realmente qual é a necessidade deles, do que eles precisam. Isso tem um valor imensurável, gente. Então, é com muita alegria. Eu amo esse trabalho, eu me realizo nele. Esse programa Maternidade como Portal de Cura, onde a gente vai poder, durante 10 semanas, olhar para várias questões que permeiam a maternidade. A sua criança, a gente vai olhar para a relação com o seu pai, a relação com a sua mãe, a relação com o seu parceiro, né? O pai da criança, que às vezes não é seu companheiro, mas é pai do seu filho. Vamos olhar para o filho, para a necessidade do filho. E as aulas acontecem, foi desenhado de uma forma muito legal, tem as aulas gravadas, e a gente tem os encontros ao vivo, onde a gente vai trocar, vai conversar, vai se ver ali, né? E um acompanhamento pelo WhatsApp, que isso para mim é um grande diferencial, por isso que eu limito o grupo, ele é um grupo limitado, porque eu estou presente, eu sou moderadora do grupo, e o grupo ele vai trocando ali as suas necessidades, os seus insights. A Lara está perguntando quanto tempo dura essa fusão emocional com a mãe. Lara, até os 2 anos isso é muito intenso, tá? Mas esse processo continua, tá? A Cécia Sevela tem 4 anos e meio e acontecem coisas incríveis que eu olho e claramente eu vejo que aquilo é meu, sabe? Então, a criança, ela vai, ela não termina, né? A primeira infância, a criança está muito conectada com os pais, recebendo muito desses pais. Ela é alimentada pelo mundo interno desses pais. Então, se eu estou passando por alguma situação, talvez nem uma situação do passado, uma situação recente, e aquilo está mexendo comigo, essa criança ela vai ter acesso a isso, tá? A Suelen está perguntando como se inscrever. Aqui na minha biografia, Suelen, está o link, onde eu descrevi, está lindo o material, como vai funcionar, tudo bonitinho, e tem o link para inscrição. A gente já está com 60% das vagas preenchidas e rapidinho a gente vai fechar o grupo. Então, quem tiver interesse, venha fazer parte. Eu estou presente no grupo, tem muita troca. Eu vou compartilhar alguns depoimentos aqui com vocês. E independente de vocês estarem no grupo ou não, tá? O que eu quero deixar como mensagem aqui é que quando a gente recebe esse presente da maternidade, a gente está recebendo uma grande oportunidade de cuidar da gente, né? De cuidar não só dos nossos filhos, mas de cuidar da nossa criança, de cuidar da relação que a gente tem com os nossos pais. E que até hoje, gente, às vezes tem treta, sabe? Às vezes na aparência tá tudo bonito, mas tem uma dor ainda, tem uma acusação, tem uma postura. Fê, vem que você vai amar. Suelen, a biografia, Suelen, quando você entra lá no meu perfil, tem um link clicável. É o único lugar que dá para clicar. Eu vou colocar aqui depois na sequência da live, eu coloco lá. Mas se você não encontrar, me manda uma mensagem no direct que eu mando o link direto para vocês. Quem tiver dificuldade pode me escrever, tá? Então, uma coisa também que é importante dizer, esse programa não é
para quem quer fórmula mágica, para quem não quer olhar para si mesmo, para quem não está disposta a assumir a responsabilidade, né? Quem ainda está na postura muito de vítima, que quer seguir, né, acusando os pais, ou sei lá quem, a vida, o filho, o marido, não é para você. E eu deixo isso muito claro porque eu não quero simplesmente vender, tá? Eu quero vender para quem está disposta a olhar, está disposta a abrir mão das suas verdades. Quantas verdades a gente conta pra gente ao longo da nossa vida, gente? Quantas histórias a gente conta pra gente para confirmar que a gente é vítima, para confirmar que não tem jeito? Muitas histórias. Então o convite é para que a gente desconstrua essas histórias e que a gente se dê a chance de olhar para a nossa vida de uma outra forma e assim poder enxergar os nossos filhos, quem eles realmente são, do que eles realmente precisam. Isso é um grande presente que nós podemos nos dar, né? Independente de estar nesse programa ou não. Aprender a olhar para o filho e ler aquilo que ele está dizendo, sabe? Estar presente. A gente quer entender no mental tudo. Quantos insights eu já tive com a Cecília, de estar ali sentada com ela, de estar vendo alguma dor, alguma manifestação e veio um insight para mim ali e eu falo, putz, é isso, sabe? E aí aquilo toca o meu coração e eu coloco algo para ela e aquilo muda o comportamento dela. Não é mágica, gente, não é mágica. É autoconhecimento, sabe? A Fer tá dizendo que a jornada da alma me transformou. A Fer fez a jornada, que é o workshop da criança interior presencial, que é lindo, lindo, lindo. Né? É a base, uma das bases desse grupo da maternidade. A gente não tem como caminhar, não tem como cuidar do outro sem cuidar da gente. A gente precisa realmente viver isso, sabe? Não é dizer. Né? O que eu sempre digo para as mães, para de ensinar o filho o que ele tem que fazer, faça você, seja feliz você. Se tem algo que eu aprendi, que eu quero compartilhar com vocês, é que quando nós mães, quando nós nos autorizamos, assim, eu mereço ser feliz, eu posso ser feliz, gente, isso é o maior legado que eu posso deixar para o filho. Eu não preciso dizer, filho, vai lá, confie em você, seja feliz. Não, gente, não é isso. Eu preciso dizer isso para mim. Eu preciso viver isso. Isso precisa ser uma verdade, porque quando isso é uma verdade, o filho vai levar essa herança para ele, sabe? Não é faz de conta. A gente precisa parar com esse faz de conta. Ficar medindo as palavras, o que eu falo, o que eu falo. Não, não é o que você fala. Vive. Vive. Se conecta com você, cuida de você, olha para aquilo que dói, seja corajoso. Eu fugi 30 anos da minha vida de uma dor, 30 anos, achando que eu não daria conta de olhar para uma situação que eu vivi na minha infância. E quando eu olhei com coragem e falei, isso é meu, e eu vou cuidar disso, a minha vida deu um outro sentido, sabe? Então a gente pode empurrar a vida com a barriga, a gente pode fugir, mas, gente, a gente está pagando um preço muito alto. E se fosse só a gente que pagasse o preço, estava bom, mas não é. Os filhos pagam o preço por nós. Eles sacrificam as suas vidas pelos seus pais, tá? Isso é muito sério, isso é muito pesado para um filho. Então, se você está nesse momento de olhar para si, disposta a assumir a autorresponsabilidade, sabe? Eu tô aqui e vai ser realmente uma alegria, um prazer caminhar com você e ao lado de outras mulheres que estão com o mesmo propósito. É um caminho lindo porque cada uma vai dando o seu passo, do seu jeito. Mas a gente está de mãos dadas, a gente está cuidando uma da outra. E isso fortalece a nossa jornada, né? Eu sempre digo, os passos são individuais, mas a gente não precisa estar sozinho para fazer essa travessia. Então, se você sentir que isso fez sentido para você, eu tô aqui, tô inteira, tô aqui para compartilhar aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi, mas também aquilo que eu vivencio, sabe? Inclusive as minhas dificuldades nessa relação tão desafiadora que é a maternidade, tá bom?
é isso, meus amores. Estou quase no horário aqui que eu vou começar outra sessão daqui a pouco. Alguma dúvida aqui? Se alguém tiver dúvida, escreve para mim. E estou à disposição, tá? Que a gente possa viver a maternidade com mais leveza. Na verdade, não é a maternidade, né? Na verdade, é viver a vida com mais leveza. A maternidade, ela só vai colocar, trazer à tona aquilo que já é, né? Se para mim a vida é um peso, a maternidade vai ser um peso. É só um reflexo daquilo. Então, olhar para a sua postura, para a forma como você se coloca na vida, é o que vai ser a grande virada de chave, para que você possa viver com mais leveza. Os desafios vão continuar chegando, as dificuldades, mas a forma como a gente olha para eles, a forma como a gente lida, ela pode ser totalmente diferente, tá bom? Beijo, beijo para vocês. Ótimo feriado, né? Amanhã eu tô viajando. A Bruna tá dizendo que a constelação mexeu muito comigo. Realmente, né? A constelação é, enfim, transformadora. 2 trabalhos que transformaram a minha vida, e por isso que eles são a base do que eu faço hoje, é a criança interior e a constelação familiar. E esse grupo de mães, embora a gente não constele, né? Mas uma das bases dele são as leis sistêmicas. E tem meditação guiada, com exercício sistêmico, enfim, a gente vai estar 100% conectada com este olhar sistêmico, encontrar o nosso lugar do mundo. E isso começa dentro da nossa família de origem. Se eu estou fora do lugar lá, com mãe e pai, eu vou estar fora do lugar em todas as outras relações, tá bom? É isso, meus amores. Sula está perguntando quem eu indico para fazer o curso de constelação. Eu indico meus professores, Décio e Wilma, do IDESV. Gosto muito deles, muito éticos, muito sérios. Tem outras pessoas também bastante interessantes. Mas é isso, meus amores. Um beijo, ótima semana para vocês. E é isso, vontade de escrever tudo que você falou na parede para ler todo dia. É isso, lembremos disso, tá? Lembremos. Um beijo, meus amores, a gente vai se falando, tá? Quem tiver dúvida, me escreve. Beijo, beijo.